Bom dia, queridos amigos e amigas. É com muito carinho que vamos começar o nosso dia de hoje com uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é bom estarmos aqui reunidos em um só coração e em um só pensamento, com o propósito de acolher o ensino do Evangelho. Quando iniciamos o nosso dia, quando a luz da manhã entra pelo nosso quarto, é Deus nos convidando a iniciar um novo dia, com novas oportunidades, com novas chances, com uma nova abertura ali de um novo caminho para todos nós, para aqueles que se encontram nas dificuldades e no sofrimento. É a luz da manhã que traz a consolação, que traz a esperança de que um novo dia com novas chances surgirão. Para aqueles corações que estão tristes, desalentados, com angústias profundas, a luz da manhã vem tocar-lhes o coração como um bálsamo que acalma, um bálsamo que serena e que diz: calma, tudo passa. Tudo passa. Que a luz da manhã venha hoje para todos nós com bom ânimo, nos concedendo bom ânimo, boa vontade para iniciar a nossa terça-feira nos caminhos e com pensamento elevado a Jesus. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje eu convido a todos ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo para juntos refletir sobre a passagem Os Falsos Profetas da Erraticidade. Hoje vamos começar de uma forma um cadinho diferente a nossa reflexão. Eu convido a todos com muito carinho para iniciarmos realizando uma oração que é o último trechinho da oração de Maria Dolores, que foi psicografada por Chico Xavier. Essa oração se chama Escuta, Alma Querida, e eu fui ali, retirei o último fragmento dela para trazer para todos nós, para iniciarmos o nosso dia com essa luz da manhã que dá-nos bom ânimo e também com essa oração que nos fortalece o coração. Vamos serenar os nossos pensamentos, cerrar os nossos olhos e ouvir essas palavras de Maria Dolores, psicografadas pelo Chico, que acalmam a nossa alma. Seja onde for, se alguém te suplica sob golpes brutais, não reclames, não percas a alegria, nem te azedes jamais. Acende a fé no peito sofredor e procure esquecer. Infeliz de quem ri na capa de agressor, esse alguém vai viver. Escuta, alma querida, quem ofende ou se põe a revidar, atira fogo e lama à própria vida, compra fel e pesar. Cultiva a compaixão, serena e boa, envolve todo o mal em bem-querer. Ai daquele que fere ou que atraiçoa, esse alguém vai viver. Essa oração é belíssima, lembrando que este trecho é só o último trecho da oração completa, para quem tiver interesse, se chama Escuta, Alma Querida. Bom, meus queridos amigos e amigas, o nosso evangelho de hoje nos convida, aproveitando aqui as trilhas dessas palavras da oração de Maria Dolores, nos convida a refletir sobre aqueles corações que vêm nos ferir, nos enganar, que se comprazem na maldade e gostam realmente de ver o outro sendo enganado. O nosso Evangelho nos convida a refletir sobre os falsos profetas da erraticidade. Há algumas reflexões atrás
nós refletimos sobre a erraticidade, sobre os estados da alma na erraticidade, reflexão de número 117, para quem quiser assistir novamente ou assistir pela primeira vez. Lá nós conversamos um pouquinho sobre as diversas moradas da alma na erraticidade, esclarecendo que o espírito errante é aquele espírito que já não está mais encarnado e está aguardando a sua nova encarnação, ou seja, a erraticidade se define sobre o estado do espírito de intervalo entre uma encarnação e outra. Então, nosso evangelho, quando nos diz assim em seu título, os falsos profetas da erraticidade, ele está nos convidando a pensar, a meditar sobre os falsos profetas que são espíritos, que estão na erraticidade, que estão no mundo espiritual e se comunicam conosco, com os médiuns, passando-se por algo que eles não são. Os falsos profetas são aqueles que usam da capa, mas é uma capa ilusória, da pureza, que se dizem grandes espiritualmente, que dizem ser detentores da verdade, que trazem algo ali, uma mensagem que vai surpreender a todos, porém o coração deles está cheio de orgulho, de vaidade, aguardando serem aplaudidos, querendo, como dizemos ali no início da nossa reflexão, querendo enganar o homem, querendo ver ele ali sucumbir, querendo ver ele cair, tropeçar e rindo disso. Os falsos profetas da erraticidade são todos os nossos irmãos espirituais que ainda se comprazem na maldade de querer enganar aos encarnados. Eles vêm sobre o pretexto de serem espíritos grandes, de serem benfeitores, usufruem até de falsos nomes, adotam falsos nomes dizendo serem um espírito X, outro espírito ali, mas não são. E esses espíritos, eles vêm realmente para causar uma desordem, para plantar no coraçãozinho dos nossos coraçõezinhos aqui, para plantar a semente do orgulho também e do egoísmo. Se nós tivermos campo fértil para eles, eles vão adentrar, e se nós permitirmos isso. Os falsos profetas da erraticidade, que são os espíritos, eles realmente são muito inteligentes. Eles observam, eles analisam, eles veem o ponto fraco de cada um e veem às vezes em certos grupos ali uma forma dele agir, dele enganar, se passando por um espírito que ele não é, trazendo informações que nem sempre são verdades, muito menos verdades da lei de Deus. Então eles chegam com mensagens descabidas, com informações, com palavras que são absurdas, dando ordens àqueles irmãos encarnados que estão ouvindo, dando ordens a eles que são descabidas, que nada tem relação com a lei de amor, com a lei que Jesus veio profetizar, nos falar, que é a lei divina. Nada tem de caridade, humildade, não tem um pingo ali que faça o bem fraterno. Os médiuns, todos nós, médiuns, estamos suscetíveis a receber informações e inspirações de todos os espíritos. Por isso a importância de olhar para o nosso coração, porque quando nós estamos ali modificando o nosso coração, nós sempre trazemos esse tipo de reflexão aqui sobre modificar o nosso coração. Quando nós estamos estudando, ouvindo, aprofundando, acolhendo os ensinos de Jesus, os nossos olhos ficam voltados ao alto. Então, qualquer mensagem que venha de um espírito, de um irmãozinho espiritual, o nosso ouvido vai ficar atento ao que está ouvindo. Será que tem base? Será que tem uma relação com o bem que Jesus veio nos ensinar?
Será que ele fala da caridade, do bem de todos? Ou será que ele tem uma gota de vaidade, de orgulho, de egoísmo? Kardec, ele traz essa informação para nós no livro Introdução à Doutrina Espírita. Ele nos diz: é muito fácil você às vezes notar se aquela mensagem trazida de um irmãozinho espiritual é de um espírito realmente benevolente, um espírito voltado ao serviço do bem, ou se é apenas um espírito leviano que está passando ali para enganar-nos. É fácil, veja o linguajar dele. Veja o fundo da mensagem dele. Os espíritos levianos ou os espíritos muito inteligentes que se passam por falsos profetas para poder ali causar discórdia, intrigas naquele meio em que ele está comunicando, suas mensagens são descabidas. Tem um fundo que dá para ver o mal, que não compartilha e não fala sobre fraternidade, sobre o amor, sobre a caridade. Que esse tipo de mensagem de amor, de caridade, é a mensagem que nós vemos nos grandes espíritos que vêm comunicar com os nossos irmãozinhos encarnados que recebem as mensagens. Lembremos das mensagens de Joana de Ângeles, pelo nosso querido Divaldo Franco, as mensagens de Emmanuel, de André Luiz, de tantos irmãozinhos espirituais, Meimei, nossa querida aqui que iniciamos a nossa mensagem, Maria Dolores. Quantos irmãozinhos, benfeitores espirituais nós temos aí para nos lembrar como exemplo, que trazem mensagens voltadas ao bem, ao amor, à caridade, a semear em nós um ensino que vai ser profícuo para a jornada nossa. Ao contrário de espíritos que estão se passando por falsos profetas para enganar os encarnados, com mensagens descabidas, como eu disse, que não tem base de amor, que não tem a base da bondade, da pureza e da humildade. Então Kardec, neste trechinho do livro Introdução à Doutrina Espírita, ele nos explica, veja o linguajar deles, geralmente tem palavras chulas. Geralmente eles não conseguem se manter por muito tempo naquela pose de pureza, logo eles se mostram como são. Então o médium atento, o médium que está com o coraçãozinho voltado a Jesus, ele capta a mensagem, ele vê e com a razão, lembremos que a razão, o bom senso é muito importante nessa situação, porque o médium, ele capta, ele fala, uai, não está compartilhando sobre o bem? Essa informação que ele passou tem um fundo de orgulho muito profundo? É muito egoísta? Está aqui nos inspirando a uma atitude que não é uma atitude boa. Então, um médium atento, baseado na razão, baseado nos estudos da doutrina, ele capta que aquela informação passada não é realmente de um espírito benfeitor que vem a todos nós nos inspirar mensagens boas. Queridos amigos e amigas, o nosso evangelho de hoje mesmo nos diz: não existe médium perfeito. Ou seja, não existe médium no sentido de ser perfeito, de não precisar ser atento às comunicações que vê e que recebe. Todos nós, médiums, principalmente os irmãozinhos que trabalham na seara do bem, dedicando-se à doutrina espírita, ao trabalho espiritual, devemos ser atentos. Não existe médiuns perfeitos. Por isso Jesus nos disse: orai e vigiai. Devemos estar atentos, devemos sempre nos esclarecer, buscar um ensino, buscar conhecimento, porque se porventura ouvirmos uma mensagem, ouvirmos uma palavra que não vem com a conduta que Jesus nos inspira, que a conduta que Jesus nos ensina, aí a gente já fica atento. Aí a gente fala, uai, não está compartilhando sobre o bem,
não está compartilhando sobre o amor, sobre a caridade, não é uma mensagem que fala sobre fraternidade. Acho que talvez essa mensagem não seja profícua. Então, entra aqui e sai aqui. Queridos amigos e amigas, a nossa passagem de hoje, a nossa reflexão de hoje realmente é um convite a todos nós para termos um cadinho de filtro em tudo que ouvimos, porque nem toda mensagem, nem toda mensagem, nem toda palavra, nem toda comunicação que vem do mundo espiritual significa que está vindo de um espírito bom, de um espírito que também segue ali na seara de Jesus, na seara do nosso Pai. Nem sempre é. Por isso nós temos que ficar atentos, atentos. Temos tantos exemplos de livros belíssimos, de espíritos realmente benevolentes, como eu citei, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, Meimei. Temos tantas mensagens lindas para termos exemplo da forma de comunicação. Não estou dizendo aqui da forma da linguagem, porque é interessante ver que cada espírito realmente tem ali uma forma de se comunicar através das palavras que ele utiliza. Mas eu estou dizendo do fundo das mensagens, que são mensagens muito longe do bem, que estão mais perto do orgulho, do egoísmo, da vaidade, de querer exaltar muito naquele momento para ser aplaudido, e não é bem assim. Vamos nos atentar, como médiuns, como trabalhadores, vamos estar atentos às inspirações que recebemos, nos nossos pensamentos, ao que acolhemos no nosso coração. Vamos manter o nosso olhar voltado a Jesus, buscar viver os ensinos do nosso Mestre, pois Ele é nosso guia e Ele é nosso modelo, e sempre lembrar que Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso modelo. Então, vamos voltar o nosso coração a Ele para estarmos com o coraçãozinho atento com base na razão, no bom senso do que acolhemos dentro de nós, dentro da nossa alma. Tenham todos um excelente dia. Nos encontramos aqui amanhã às 7h30 para mais uma reflexão do nosso Evangelho diário. Essa foi uma mensagem com muito carinho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz, que o amor de Jesus se faça presente no coração de todos nós. Que assim seja.